Será que o senhor Alexandre Matos vai ter peito o suficiente para vociferar contra jornalista na coletiva? Será que agora ele vai querer botar na conta do treinador de novo falas que o treinador não disse sobre alguém? Quero saber, porque incompetente eu já sei que ele é, incapaz eu já sei que ele é, e paga demais pro jogador fraco. E o Alex Duarte é isso, infelizmente. Alexis Duarte é o jogador melhor tecnicamente entre os zagueiros do Santos. É o que tem mais capacidade técnica. Essa frase foi atribuída ao Vojvoda, agora no começo da temporada, que ele teve que desmentir, porque alguém de dentro do Santos resolveu soltar isso para a imprensa, porque o Vojvoda não estava colocando o Duarte nos jogos, não estava nem relacionando um jogador que o Alexandre Matos, com a anuência do presidente Marcelo Teixeira, pagou, né, com o dinheiro do Santos, 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares para contratar esse cara aí. Tá? E hoje mostrou a incapacidade dele. Se ele der a volta por cima, vou ficar bem surpreso. Mas o Santos pagou 4 milhões de dólares por esse jogador. E a gente fala, né? A gente pega no pé, a gente é chato, tem que ter paciência, tem que apoiar, tem que dar força. Eu tô cansado de dar força, porque basicamente é isso, né? E é complicado porque o Santos não jogou mal, cara. O Santos criou muitas oportunidades, o Santos dominou o jogo 90% do tempo. O Santos podia ter saído com uma vitória até robusta nesse jogo contra a Chapecoense. E a Chapecoense, de fato, ela chutou 4 vezes no gol e as 4 bolas entraram. Né? E o Alexis Duarte, infelizmente, é o personagem principal de tudo que deu errado nesse jogo. Não foi o único que errou nos gols da Chapecoense, obviamente não, eu vou falar de cada lance. Mas ele é o personagem principal porque ele foi protagonista em 3 desses gols. Protagonista negativo, tá certo? Mas claro, peço seu like, seu compartilhamento, seu comentário, sua interação, seu hype, que ajuda demais o canal a continuar crescendo, batendo 120 mil inscritos. Vamos dar uma camisa do Santos entre os inscritos, né? Pra gente, toda vez que bater 10 mil inscritos, a gente dá uma camisa aqui, tá? Então se inscreve no canal se você não é inscrito. Beleza? Vamos lá, vamos falar do jogo, tá bom? Vamos começar aqui com a escalação. Não gostei de Barreal ser banco do Cabalheiro no começo do jogo, né? Tanto que o Barreal entra e faz um gol. O Cabalheiro fez uma partida tão fraca, mas tão fraca que ele conseguiu apagar a ruindade do Lautaro Dias, que fez uma partida até ok, acho fraco, fraquíssimo, mas criou alguns lances, cabeceou uma bola na trave, perigosa, né? Fez uma boa cabeçada. O Cabalheiro, cara, ele conseguiu inaugurar um nível novo de bagrice. Ele errou um passe de menos de 1 metro. Absurdo. Depois do gol do Gabriel Menino, um golaço, inclusive. Né? Ele conseguiu romper esse nível de bagrice, cara. É impressionante como o Cabalheiro é ruim. Outro jogador que o Alexandre Matos contratou, pagou quase 2 milhões de dólares e deu 4 anos de contrato no Santos. Quem observa jogador no Santos? Quem sugere esse tipo de jogador? Quando você olha assim, você vê os times contratando os jogadores e você olha para os jogadores que o Santos contrata, você fica realmente atônito com a incapacidade dessa diretoria de futebol do Santos. Eles são muito ruins. O Alexandre Matos é absurdamente ruim. Ruim. Não sabe trabalhar sem dinheiro, né? Que é aquela coisa de um gerente de futebol, de um diretor de futebol, tem que saber fazer isso em clubes da situação financeira do Santos, e gasta demais, além da conta, salários muito altos, contratos completamente abusivos para o clube, lesivos para o clube, né? Ele que recentemente resolveu vociferar contra o Wagner Frederico numa coletiva de imprensa, questionado sobre o contrato do Bilal Brahimi, que precisa sim de explicações. Até agora, esse incapaz, esse incompetente do Alexandre Matos não teve a coragem de explicar o contrato do jogador. Não estou falando em termos de valores, estou falando em termos de quem sugeriu a contratação, por que foi atrás, ficou jogando de um de colo para o outro, né? E eu não estou nem culpando o Bilal Brahimi aqui nessa situação agora, tá? Só estou dando o exemplo da incapacidade do senhor Alexandre Matos em contratar jogadores, em não ter nenhuma criatividade no mercado da bola e sempre errar.
é isso, né? Adora falar, não, mas o Mike todo mundo queria. Ah, na hora que trouxe o Bilal, todo mundo achou bom. Ninguém achou bom do Bilal Brahim, tá? Do Mike vai lá. Até acho que teve umas pessoas que gostaram. Eu, inclusive, até acho que ele poderia ter dado certo, mas é pavoroso. E aí, tudo bem, acontece. O problema são os contratos que o senhor faz, né? O senhor que é incompetente vai lá e dá 1 milhão por mês pro Mike. Vai lá e paga 1.200.000 para o Bilal Brahim. O Cabaleiro nem sei o contrato, mas eu tenho certeza que não é pouco. O Bilal Brahim, o Cabaleiro, não vem ganhando 100 mil por mês. Então, por isso que o torcedor se incomoda, por isso que o torcedor cobra do incompetente que o senhor é, e cobra do incompetente que é o presidente do Santos, que novamente o Santos começa um Campeonato Brasileiro com chance de cair, porque os senhores não sabem montar time, não sabem trazer jogadores, não sabem. Tem zero criatividade no mercado, perde jogador para qualquer um, tá perdendo o Michael pro Al-Ula da segunda divisão da Arábia Saudita, tá perdendo o Kusevich, que eu não acho nada demais, pro Vitória, porque os senhores não têm capacidade de negociação nenhuma. Os senhores são horríveis, fracos, incompetentes. É isso que os senhores são, tá bom? Para deixar bem claro, os grandes responsáveis pela situação catastrófica que o Santos vive. Mas que o senhor Marcelo Teixeira adora botar a culpa na gestão passada, que acabou em 2023. A gente está em 2026, no último ano dessa gestão nefasta do Marcelo Teixeira. É isso que vocês são, incompetentes, tá? Que adoram usar uma muleta para jogar a culpa para os outros, da incompetência de vocês. E aí a gente vai para a parte técnica. Começando a escalação, de novo, voltando, para não perder o fio da meada. Não gostei do Cabaleiro titular, tá? Mas gostei do Miguel. Acho que o Miguel fez uma baita partida. O Miguel foi muito bem. A gente tem que saber separar o joio do trigo aqui, porque senão a gente vai falar que foi tudo uma merda. E não foi. A postura tática do Santos foi boa. O Santos soube comandar o jogo em boa parte do jogo. O Santos ficou no campo de ataque, pressionando, criando oportunidades, criando tentativas de jogada, né? Tendo uma boa partida hoje. E a gente tem que falar isso, cara. É complicado. Eu sei que é derrota, todo mundo fica puto, eu também tô revoltado. Mas teve boas coisas nesse jogo. O Santos fez boa parte do jogo muito bem. O Santos devia, pelo que foi produzido durante o jogo, ter vencido essa partida. O Santos barrou na qualidade técnica individual de certos jogadores, como Alexis Duarte. O Santos esbarrou nisso. O próprio Cabaleiro, que eu usei aqui de exemplo, ele teve uma chance de ouro no primeiro tempo. Que ele isolou a bola, ele não olhou para o gol, ele olhou para a bola e chutou completamente torto um passe lindo que ele recebeu sozinho para finalizar. Por isso que a gente fica no pé. Porque se fosse o Matheus Xavier, ele isolaria a bola assim? Ele não olharia para o gol? Poderia ter errado, mas você olha a condição técnica do jogador e você se incomoda porque você sabe que tem outro que é melhor que ele no banco. O Barreal olharia para baixo do jeito que ele olhou, o Cabaleiro olhou? Aquela chance do Cabaleiro, ela evidencia a incapacidade de alguns jogadores que jogam com a camisa do Santos. Isso é inadmissível, incompreensível, porque você infla a folha salarial e você não tem crescimento técnico com esses jogadores. Você decresce o time. Entende meu ponto de vista? Mas, no geral, eu acho que foi uma escalação até aceitável para começar o jogo. Eu entendi que o Alexis Duarte ia ser titular, eu acho que ele tinha que ser usado mesmo. Até pro Vojvoda escancarar para a incompetência do Alexandre Matos, do Marcelo Teixeira, o quão fraco esse jogador é. É complicado falar isso, mas essa é a verdade. Ele tinha que jogar. A gente tava pedindo. Ele não é bom? Ele não é diferente? Ele não é técnico? Ele não tem qualidades? Olha aí o que ele fez, cara. Olha o que ele fez, tá? E todo o respeito ao Chapecoense também, tá? Um clube que eu tenho muito carinho aí. Fiz a cobertura ali do acidente, vai completar 10 anos ali. 2016, tá? Não é nenhum demérito a Chapecoense também. Eles fizeram o que tinha que fazer, cara. Dentro da proposta de jogo deles, eles acertaram. Eles acertaram 4 chutes no gol e fizeram 4 gols. Essa é a realidade, tá? Enfim, o Santos, que estava tentando construir jogo, tentando atacar, criando chances, principalmente pelo lado esquerdo, com o Miguel e o Lira, né? Sempre avançando ali, e com o Zé Rafael Gabriel Menino fazendo boas partidas, tá? Nessa construção ofensiva, o Santos criou chances, foi tentando pressionar a Chapecoense no campo de defesa. Criava número na frente da área da Chapecoense e esbarrava também, né, na defesa fechada da Chapecoense. E é proposta de jogo. Até que a Chapecoense, numa falha aí, vamos lá, o Lira falha um passe porque ele dá uma pedra no peito do Miguel. O Miguel não consegue dominar, é uma falha de passe do Lira, tá?
Só que aí vem a construção do contra-ataque da Chapecoense. Que o Yuri sai em contra-ataque, né? Aliás, eu não esqueci qual jogador da Chapecoense puxa o contra-ataque. O João Schmidt não consegue puxar a camisa do jogador da Chapecoense. Ele tenta e solta, ele devia ter segurado. Porque esse tipo de falta você tem que fazer. Ah, é amarelo. Tá, mas você tem que fazer, porque o time estava aberto. E aí tem a falha de marcação bizarra, né? Teve a do João Schmidt, o falha do passe do Lira, a falha do João Schmidt, que devia ter feito a falta. Ali, para mim, é o X dessa jogada. Mas o jeito que o Alex Duarte marca o Yuri naquele lance é bizarro, porque ele não vai na bola, ele fica olhando, ele faz uma marcação pro Wi-Fi. E o Brazão tem que fechar o espaço. O Yuri vai muito competente, ele consegue desviar do Brazão e o Brazão acaba fazendo um pênalti. Que foi, não tem conversa. Pênalti que o Walter Clark, que é muito bom cobrador de pênaltis, inclusive, faz 1-0 para a Chapecoense. Mas foi isso que a Chapecoense fez de ofensivo no primeiro tempo. Era um time que ficava na defesa e tentava lançar para o Yuri fazer o jogado em transição em cima do Alexis Duarte. E ele sobrou em cima do Alexis Duarte e do Igor Vinícius nesse jogo, tá? Principalmente em cima do Duarte, que é lento pra um caralho, é muito lento, é bizarramente lento. Ele é mais devagar que o João Schmidt, como se fosse possível. O Homem Nuclear 2, a missão da lentidão, que é o senhor Alexis Duarte. A lentidão do Alexis Duarte, assim, é bizarra, porque o João Schmidt vai fazer 33 anos, o Alexis Duarte tem 24 e ele é extremamente lento. Ele se move com muita lerdeza. E aí o Yuri descaralha, o Chapecoense faz 1-0. O Santos volta a pressionar, continua no campo de ataque, então o Santos fez um primeiro tempo até razoavelmente bom. Consegue mandar a bola na trave num bom cruzamento do Lira, e a bola bate na trave na cabeçada do Lautaro Dias, né? O goleiro da Chapecoense faz boas defesas, né? O Léo Vieira não teve milagres do Léo Vieira, mas ele fez boas defesas sim, boas intervenções em chutes do próprio Gabriel Menino, né? Que pouco antes do 1-0 da Chapecoense, ele dá um chute fora da área que a bola acaba acertando a rede pelo lado de fora, né? Um chute do Miguel, um chute do Zé Rafael, ele fez boas defesas, embora os comentaristas do jogo tenham dito que não. Ele não fez defesa, ele fez defesas, né? O Santos criou chances. Não foram todas as chances claras, mas o Santos, pelo menos hoje, a gente viu finalizações de fora da área, coisa que a gente não vinha vendo. Isso é um ponto positivo, tá? Então, por mais que o cara fale, o Vojvoda não faz variação, ele faz, gente. Eu entendo o incômodo, eu entendo que isso vem com a derrota, mas a gente não pode fechar os olhos porque aconteceu de positivo, tá? É complicado porque é um time que goleou o Santos, tem 4-2, né? Tudo bem, não é goleada, mas fez 4 gols do Santos e acabou de subir. Um time que tem muitas limitações, que é o time da Chapecoense, tá? Pode fazer um ano surpreendente? Pode, mas esse é o fato, tá bom? Enfim, o Gabriel Menino faz um baita de um golaço, que é o gol de empate. Ele faz um golaço, que ele bate no ângulo, jogadaço, finesse shot, segurou R2 e bateu no ângulo e fez um gol de empate. E o Santos sai do primeiro tempo melhor que a Chapecoense. Melhor que a Chapecoense, tá? Com uma boa vantagem de construção de jogo. Dentro das suas propostas, o Santos foi melhor que a Chapecoense. A Chapecoense jogou fechada e tá tudo certo, é a proposta deles, né? O Dalpozo fez isso, mas o Santos foi melhor que a Chapecoense no primeiro tempo. E no segundo tempo, por mais que tenha acontecido o que aconteceu, até o gol de empate da Chapecoense, o Santos jogou bem melhor. Esse que é o ponto, cara. O Miguel volta muito bem, aí ele tira, e aqui é um ponto de crítica ao Vojvoda. Por quê? O Cabalheiro, ele jogou muito mal no primeiro tempo, né? Fez um primeiro tempo bizarro de ruim. O Vojvoda que faz? Ele tira o Cabalheiro, né? E bota o Barreal. Beleza. É isso. Só que aí que vem a crítica, porque ele tinha que ter tirado o Duarte também. Eu não entendo treinadores, e isso inclui Vojvoda, que zagueiro e goleiros, quando estão jogando mal, não são substituídos. Meu irmão, tá mal? Tira. Tira, porque ele estava mal individualmente. Ele estava comprometendo na cobertura, ele subia ao ataque e não tinha velocidade para voltar. Por mais que o Santos estivesse jogando em linha alta, né, com os 2 zagueiros avançados para construir, ajudar na construção, o Luan Pérez, que é bem mais velho que o Alexis Duarte, acho que 8 anos mais velho, voltava muito mais rápido que o Duarte. Quem tinha que fazer a cobertura do Duarte era o João Schmidt e o Igor Vinícius, porque o Duarte não conseguia voltar para recompor na defesa. Isso foi o primeiro tempo inteiro. Então tinha que ser substituído no intervalo. Ah, mas é Zé Ivaldo e Basso. O Zé Ivaldo, que eu acho muitas vezes pavoroso, ele é muito melhor que o Duarte.
Ele volta muito mais rápido, ele recompõe muito mais rápido. Então, pelo menos essa parte ele vai conseguir fazer um pouco. Por mais que ele seja comprometedor também, por mais que ele entregue diversos lances, nessa parte, pelo menos, ele ia compensar. E tá mal, filho. Tira o cara que tá mal. Aí o Vojvoda errou, porque ele devia ter tirado o Alexis Duarte. E o segundo tempo escancara isso. O Santos volta pressionando no segundo tempo, fica no campo de ataque, vai fazendo um bom o segundo tempo, né? Com o Barreal e o Miguel se invertendo de lado sem ficar preso à posição. Isso é uma coisa que taticamente ele tá fazendo no Santos, tá? Essa troca de posições entre os meias, né? Os pontas, ele inverte os dois, o Miguel fecha no meio, depois o Barreal, depois o Miguel vai para a direita, o Barreal vai para a esquerda e depois ele inverte de novo. Tanto que a jogada do gol, que é o segundo gol do Santos, é muito bonita, numa entrada do Barreal pela esquerda, num excelente passe do Zé Rafael, que eu acho que fez um bom jogo até ser substituído, dá o passe para o Barreal faz um belo gol e vira o jogo para o Santos. Ali o jogo estava extremamente controlado, o Santos mandava no jogo completamente, era um jogo que estava tranquilo. É bizarro como esse jogo se tornou o que aconteceu. O jogo estava tranquilo, o Santos estava absolutamente tranquilo no jogo, sem problemas. É isso que é bizarro, cara. Bizarro, tá? Eu quero pegar até a minutagem que saiu o segundo gol da Chapecoense, tá? Deixa eu só achar aqui. 28 do segundo tempo, cara. O Santos faz o 2-1. Depois o Gabriel Menino tem uma chance de ouro, que ele é muito fominha, tá? O Gabriel Menino vai chegando perto da área, o Miguel fica livre para receber o passe para poder finalizar com qualidade e o Gabriel Menino quer se consagrar. Aí ele chuta fraco para a defesa do Léo Vieira. Depois o Lira, ele isola uma jogada também muito boa, que ele domina, faz a boa jogada, domina e bate para fora. Aí eu recebi, se fosse o Escobar, você xingaria. Esse é o ponto. O ponto é, o Lira tem muito potencial. Ele erra, ele errou no primeiro gol, ele deu um passe muito ruim para o Miguel. E eu vou apontar isso. A diferença é, o Lira, ele produz para o time, ele produz ofensivamente, ele faz jogadas, né? Ele cria bons lances. O Escobar não. Por isso que eu pego no pé, porque o Escobar, para acertar um lance, é um parto. O Lira, ele acerta vários lances e errou nesse lance. Por isso que eu falo, pô, o Lira é um lixo? Não, o Escobar é. Esse é o meu ponto de análise. Tem uma diferença muito grande entre um jogador que não produz nada e às vezes faz alguma coisa, uma hora na vida, outra hora na morte, e sempre erra, e aí ele comete um erro bizarro porque a gente pega no pé. Quando o jogador produz alguma coisa e tem uma curva de crescimento muito grande, a gente tende a ter mais paciência, que é o caso do Lira. O Lira acabou, ele fez em dezembro, 18 anos de idade, e você quer fazer uma comparação injusta com um cara que tem 28 e só faz bosta? Pelo amor de Deus, tá? Proporcionalidade. Críticas precisam acontecer, inclusive do Lira, que eu acabei de fazer, né? Mas você não pode fazer um comparativo, uma equiparação com esse tipo de jogada. Ah, se fosse Escobar, você xingava. Pelo amor de Deus, né, cara? Por que xingaria? Tem uma explicação, né? Óbvio que a gente reclama dos lances. O Lira isolou a bola, devia ter chutado melhor e tal. Mas, pô, ele cria muito mais. Ele dá um cruzamento maravilhoso no primeiro tempo pro Lautaro Dias, que ele perde. Ele tá na construção do primeiro gol do Santos com o Gabriel Menino. E ele tá ali junto com o Zé Rafael para fazer a jogada do segundo gol também. É uma jogada entre eles, o Lira tá aberto, ele toca pro Zé Rafael, o Lira tá aberto, o Zé Rafael encontra o passo pro Barreal. Então, cara, pelo amor de Deus, seja proporcional na hora de criticar, né? Porque um jogador que não tem capacidade de ser jogador do Santos como o Escobar não pode estar no mesmo nível de comparação com o Vinícius Lira, que produz, né? Que faz coisas. No próprio jogo contra o Corinthians, o segundo tempo do Lira é o melhor jogador do Santos. Então, pelo amor de Deus, tá? Tem um pouquinho mais de discernimento na hora de fazer esse tipo de equiparação, tá certo? Enfim, depois tem esse gol perdido, esses dois lances que o Santos poderia ter aberto mais o placar, né? Tipo, poderia ter ampliado a vantagem e encaminhar a vitória. E aí, aos 28, tanto que o gol do Santos, ó, é aos 21. O Santos tem duas chances logo depois, e aos 28, e aí é complicado falar, o Lira falhou no CD e o escanteio. Pô, cara, né? E aí sai o gol de escanteio da Chapecoense, a bola é cruzada na área, o Lira fica com 2 para marcar, né? Um deles consegue se desvencilhar, joga a bola para o meio do gol, e aí tá o senhor Alex Duarte de novo, mal posicionado, olhando para a bola sem olhar para o jogador, e o Meritão consegue empatar o jogo. Mesmo assim, o Santos continuou pressionando, e aí vem as substituições. Eu não acho que o Vojvoda mexeu mal, eu acho que ele só deixou de mexer ao manter o Alexis Duarte. Tá? Eu acho que até as tentativas de substituições dele
não foram ruins. Eu não achei mal entrar o Pradella, não achei ruim entrar o Pradella, que a bola não chegou para ele nenhuma vez. Ele não pegou na bola. Né? O Santos parou de produzir. Eu acho que a entrada do Robinho deveria ter acontecido mesmo. Eu não teria colocado o Robinho Júnior, eu teria colocado o Matheus Xavier no jogo. Tá? Eu acho que fisicamente o Matheus Xavier é mais jogador do que o Robinho Júnior hoje, tá? Eu acho que era um jogo pro Matheus Xavier, tá certo? Eu acho que o Roleiser entrou muito mal, mas o Miguel estava cansado quando saiu, então eu entendo a substituição, e era para ser o Roleiser mesmo, tá certo? Pensando nisso. E o Gabriel Bontempo, ele entrou bem nos 43 do segundo tempo. Então não dá para falar, pô, o Gabriel Bontempo entrou mal, porque ele não conseguiu fazer nada, não deu tempo, tá? Enfim, deixa eu só achar aqui os lances de novo. Chapecoense empata aos 28, e aí o Santos entra num espiral, né? Aos 34, leva a virada, num outro lance bizarro do Alexis Duarte, né? Que é o gol do Jean Carlos. O Alexis Duarte foi o camisa 10 da Chapecoense no jogo, ele foi o armador dos lances da Chapecoense, até em lances da Chapecoense que não resultaram em gol, mas que foram puxados contra-ataques, que tiveram cobertura, era o Alexis Duarte construindo para os caras, ele dando passe errado, assim, de 3 metros para os caras saírem para frente. Então, assim, foi muito bizarro a partida individual do Alexis Duarte, mas muito mesmo. Esse é o ponto, tá? E aí, cara, o quarto gol, que é aos 44 do segundo tempo, eu não vou nem falar, pô, foi uma falha homérica de marcação, porque é aquele tipo de jogada, né, que o Santos está lançado ao ataque para tentar empatar o jogo, eu entendo, e a jogada da Chapecoense é maravilhosa, cara. Aí é mérito total. Assim como a gente entende o mérito do Gabriel Menino no primeiro gol, entende o mérito do Zé Rafael com o Barreal no segundo gol, a gente tem que entender o mérito da jogada dos caras também. A jogada do quarto gol, que é o gol do Carvalheira, né, é maravilhosa. A jogada é incrível, cara. A quebra do lance do Jean Carlos no passe de letra, ele tira a marcação do Santos completamente. O Santos estava bem postado até para marcar esse lance. Mas o cara, num momento genial, ele encontra um passe maravilhoso, o Carvalheira bate maravilhosamente bem, o Brasil não tem chances. O que chama a atenção é o volume ofensivo dos dois times, cara. O Santos ficou... Não foi uma produção inoperante, tá? Que o Santos não teve chance. Tipo, fez 2 gols, mas foram chutes nulos. Não. O Santos a pontaria do Santos foi muito ruim, isso é um fato, mas nem sempre a bola para fora é bizarra de ruim. A jogada é ruim, entende? Por exemplo, o lance do Cavalheiro e o lance do Lira, que eles chutaram muito mal, a jogada dos dois lances é muito boa. Então a construção ofensiva aconteceu. Tá? O Santos teve bola na trave, o Léo Vieira fez umas 4 defesas importantes, não vou falar defesas milagrosas, mas o lance do Gabriel Menino, que é um chute fraco, ele também pegou, a falta do Barreal para fora, o chute do Roleiser completamente bizarro também. Então o Santos criou chances, tá? E esse é o ponto. O Santos ficou com 60% de posse de bola e finalizou 25 vezes. A Chapecoense finalizou 8 vezes, 4 no gol. Eu não vou falar, pô, o Brazão devia ter feito milagres, que ele geralmente faz. Hoje ele não conseguiu. E não vou colocar na conta do Brazão ele não ter feito milagre hoje, tá? Mas os 4 chutes da Chapecoense que foram no gol, entraram. Aí você vai falar, o Brazão teve culpa em um dos gols, e algum dos gols? Eu não consigo ver a culpa do Brazão nesses lances. Né? No pênalti, ele não tinha o que fazer, foi vendido no lance, o Vateclar bateu muito bem. O segundo gol foi a queima-rosca, né? A queima-roupa na frente dele. Não tinha o que fazer, às vezes se defende, é milagre, não conseguiu. O terceiro gol a mesma coisa, o quarto gol ele quase pega ainda, ele consegue resvalar na bola, mas o chute é de rara felicidade do Carvalheira. Então, é difícil colocar o Brazão na conta desse tipo de lance, né? Até porque ele é um cara que traz muito ponto para o Santos, garante muitos pontos para o Santos. Hoje não foi possível. E a Chapecoense finalizou no gol 4 vezes, 8 tentativas, 4 foram para fora, tá certo? 4 foram bloqueadas até, acho que nem foram para fora. Vocês conseguiram travar os chutes. E 4 foram no gol e as 4 entraram, cara. É aquele tipo de coisa que só o imponderável explica, né? O imponderável e a péssima jornada individual do Alexis Duarte. Porque eu tenho certeza que se o Alexis Duarte tivesse sido substituído, o Santos muito provavelmente não teria sofrido tanto no segundo tempo. Eu não vou nem entrar, pô, o Schmidt acho que fez uma partida boa na construção hoje. Eu pego no pé, eu acho que ele joga para trás muitas vezes, mas hoje ele foi um cara que tentou jogar para frente, tentou quebrar a linha nos passes, ele conseguiu algumas vezes, com o Miguel, com o Zé Rafael, com o próprio Gabriel Menino, até com o Lautaro ele conseguiu fazer essa infiltração no passe, então teve coisas boas hoje. É isso que eu quero que você olhe, tá? O Santos, ele ainda para mim, ele luta contra o rebaixamento, tá? Para deixar bem claro. Mas tem coisas boas nesse time. O Vojvoda conseguiu encontrar uma maneira de jogar.
precisa padronizar essa maneira e ela precisa acontecer mais vezes. Só que o Santos não pode ter uma defesa tão fraca como tem. E essa defesa fraca como não é só demérito do Vojvoda, que não sabe armar defesa, é a péssima condição individual dos zagueiros que o Santos tem. O Santos está repetindo em 2025 o 2026, o mesmo erro que aconteceu em 25, quando olhou para a zaga e falou: tá bom, Gil, Basso, Luan Pérez e Luizão. O Santos começou 25 dessa maneira, lembra? Tá bom. Cara, usa o Alencar e o Ananias, sobe eles. O Alencar é mais zagueiro que o Basso, o Alencar é mais zagueiro do que o Alexis Duarte. Isso eu posso te comprovar. Ele é. O Ananias também é muito bom zagueiro, né? Só que como ele é canhoto, ele precisa disputar com o Luan Pérez. Eu acho que o Luan Pérez é o melhor zagueiro tecnicamente do Santos ainda, cara. Por mais que ele falhe algumas vezes e tal, e tenha caído um pouco de rendimento no final do ano passado, ele ainda é o melhor zagueiro tecnicamente do Santos falando. Mesmo assim, ele tá muito abaixo do Luan Pérez que a gente se acostumou a assistir em 19 e 20. Isso também é bizarro, né? Isso também conta contra também. Então tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. O Santos precisa urgentemente de um zagueiro titular incontestável, um zagueiro que veste a camisa e toma conta da defesa. Só que, como a gente já falou várias vezes, o que aconteceu no caso do Jair, tá aí. O Santos vendeu o Jair desesperado para levantar dinheiro para trazer a merda do Tiquinho Soares, tá indo pro Remo, graças a Deus, mas você vai pagar boa parte do salário, né? O Santos conseguiu fazer essa proeza e saiu desesperado para encontrar o substituto do Jair e não conseguiu, né? E aí tá mostrado porque, né, o Alexis Duarte não pode ser jogador pro Santos, cara. Infelizmente, né? Vai ter que sair atrás de um zagueiro de novo, vai ter que gastar as tampas, coisa que o Santos não tem dinheiro. Tomara que vire SAF, tomara que seja o Grupo Santo Domingo. Eu torço muito para que seja expurgado do Santos a incompetência do Alexandre Matos e do Marcelo Teixeira, para que eles não apitem mais nada. Eu tô cansado desses caras, cara. Eu, assim, ainda continuo gostando do Vojvoda. Eu acho que o Santos tem coisas boas, tá? Eu acho que ele oscila, eu acho que ele tem críticas, eu acho que precisa oportunizar mais a molecada da base, continuo achando todas essas coisas, mas eu não consigo ser cego ao ponto, e eu entendo quando a gente e a gente vai para a crítica, de achar que o Santos não tem qualidade de jogo. O Santos tem, tá? Essa derrota talvez seja moralizadora e doutrinadora para mostrar o caminho que o Santos tem que fazer a seguir. O Santos podia ter vencido muito bem esse jogo, só que ele repete o que aconteceu no jogo contra o Vasco, no primeiro jogo do primeiro turno do ano passado. Tá? Que o Santos começa jogando bem e depois perde para o Vasco, mas naquela condição o Santos fez uma partida ruim, que ele começa ganhando. Nessa partida de hoje, eu acho que o Santos, apesar do 4-2 e disso pesar muito, eu acho que o Santos, em boa parte do jogo, ele foi bem melhor que a Chapecoense. O Santos teve uma pane de 12 minutos com o Alexis Duarte sendo uma peça-chave desse jogo. Tá? Então é isso. Essa é a minha análise do jogo. Eu espero que você entenda. Eu espero que você entenda as partes positivas que eu trouxe aqui, tá? Mas eu acho que de coisa boa que a gente era do jogo, o Gabriel Menino fez uma boa partida, o Miguel jogou muito bem. E aí vem, né? Agora não vai aparecer nenhum cara que fala: Miguel é fraco, não joga pressa para nada, é horrível, tem que vender logo. O Miguel jogou muito bem, eu acho que ele tem coisas boas para tirar. Isso mostra uma solução para o Santos, que é caseira, que é um moleque formado na base, tá? Vocês podem falar o que for do Miguel. Eu nem acho que ele é o supra-sumo da técnica, o melhor jogador possível, mas ele é bom, ele é útil e é formado no Santos, né? E é um meia, que joga do lado do campo também, mas é um meia, é um criador de jogadas. E ele é bom, ele tem personalidade, ele tá mostrando isso. Por isso que eu insistia para ele ser utilizado no passado. Enfim, tomara que dê muito certo. E eu acho que o Santos tem coisas boas para tirar desse jogo. E tem outras muito ruins para não repeti-las nas próximas rodadas. E nos próximos jogos também, né? Tem jogo difícil contra o São Paulo no fim de semana, pelo Campeonato Estadual. Depois, na próxima rodada, é o São Paulo de novo, pelo Brasileirão. O Santos precisa ganhar esses jogos. O Santos precisa ganhar os 2 jogos. O Santos precisa mudar a chavinha. O Santos precisa mudar a história. E tomara que o Neymar volte para, né, mudar um pouco o ânimo desse time, porque puta merda. Enfim, deixe sua opinião nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo para todos. E até a próxima. Valeu.